vamos começar pelo treinador. Futebol nunca mais? Não, nunca mais. Em 2005 eu parei. Esse foi o teu último, né? Meu último, sim. Até foi no Grêmio, no time da Sim. segunda divisão. Eu tinha falado para meus auxiliares que eu trabalhei, que eu iria trabalhar no máximo 10 anos. E no final, quando fui somar, quando parei, na verdade, porque eu tive que parar porque faleceu um irmão meu, o Perico, que era nosso ícone da família, faleceu no meio, eu tive que parar no meio do caminho. Mas aí, somando tudo, deram 8 anos. Mas eu pensava trabalhar no máximo 10. Não pensava continuar no futebol assim? Não. Eu sempre vi o que é o estresse do treinador. E eu sempre disse, vou envelhecer naturalmente, não aceleradamente do lado do campo, só por ter um dinheiro a mais que eu não vou curtir. Porque a vida é outra coisa, não é só dinheiro, é família, é amigos. E a gente que viveu no futebol concentrado, jogando tantos anos, imagina depois quando tu tem uma vida... A vida do treinador é mais difícil, né? Porque tu tens só uma chance. O treinador só tem uma chance. O jogador, não. O jogador, se ele joga bem, apesar do título, ele é reconhecido pela torcida e pela imprensa. O treinador, se perdeu, não presta. Ou seja, não existe segundo lugar. Está assim instituído, mas aqui em Sul-América, no futebol aqui em Europa até é diferente, mas aqui em Sul-América é isso aí. Não tem processo, né? Não tem processo, tem vitória, tem ganhador ou não, e mais quando tu está em times ou seleções ganhadoras, então tu tem que te acostumar a isso. Bom, ficou claro que no futebol não. Agora, tu foi muito vitorioso no Nacional, tu foi treinador no Nacional e tu ganha título também como treinador. Tu ganhou 3 títulos no Nacional. Sim. Qual o sentimento? Porque tu foi muito vitorioso no Nacional. Sim? Sim, agora tu volta como treinador e também ganha, porque não é fácil. Sim. Porque tu sabe que... Não, eu cheguei num ano complicado, porque podia ser o 6º ano do Peñarol ganhar, que era uma coisa inédita, não é? Que ia bater recorde, então foi um ano muito tenso. E tivemos que montar todo um time novo, porque tinham dispensado, quando a gente chegou, tinham dispensado 13 jogadores, nós tivemos que montar, conseguindo jogadores de cada lado para montar e para jogar. Foi o torneio mais tenso que nós tivemos no primeiro ano e tivemos a felicidade de quebrar aquela sequência ruim que tinha, e dali o Nacional entrou numa sequência que logicamente tem sido muito superior ao adversário, e eu tive a felicidade nesses 4 anos que eu tive de ter ganhado 3 títulos. É impressionante. Agora, a rivalidade que existe, eu vivi isso em 2021. É parecida com a nossa, não sou, né? Sim, somos parecidos. Porto Alegre e Montevideo, Nacional, Peñarol, Grêmio, Inter, é parecida essa adrenalina loucura, que tem. Né? Sim, mas historicamente foi assim, não vai mudar. Como foi a tua passagem? Como tu achou a passagem tua pelo Grêmio na Série B 2005? Treinei só num time que estava em reformulação. Quando eu cheguei para a pré-temporada só tinha 6 jogadores. Foram contratando sem dinheiro, o Grêmio sem dinheiro, estava quebrado naquele momento. Teve que remontar o time, né? E o único que eu fico infeliz é que tinha me feito uma promessa que eu ia treinar um time fraco, até que eles iam me dar os 20 jogadores para jogar a segunda divisão, e aí iam julgar meu trabalho, e sem me dar os jogadores, me demitiram. Foi a única situação que não cumpriram a palavra, mas fiquei muito feliz igual, porque tive 4 meses, convivi ali novamente com o Grêmio, e foi a minha última experiência. Agora, eu acho que tu vai concordar comigo, tu que tem uma história grande, tanto no Nacional como no Grêmio, a gente a vezes fica com o pé atrás de colocar toda a história que a gente conquistou, porque para apagar essa história é um estralar de dedo, né? A gente conquista muito, constrói muito, e virar treinador na equipe que a gente jogou, que a gente conquistou muito, é difícil, porque o torcedor é passional, né? É paixão. É colocar tudo que tu conquistou em risco, a vezes, né? Tu tem 5 jogos a mais que qualquer treinador. Mas sim, eu acho que no máximo 5 resultados a mais. Para escutar aquela famosa frase aqui atrás, aquele eco, burro, vai embora, burro, vai embora. Mas é a história do futebol, quando tu assume, tu sabe que aquilo ali, que tu tem um pouco mais de costas para aguentar um pouco, mas depois o futebol é resultado. E a válvula de escape numa crise, a primeira é o treinador. O presidente não vai cair, o diretor que contratou... Não pode mandar 30 jogadores embora? Hoje em dia até eles usam a válvula de escape do diretor, mas a realidade é que o futebol se ganha e se perde, mas que tem essas pressões e que mudam, mas
Não adianta, às vezes, trocar se tu não tem uma estrutura de time, tu não tem como para mudar. Não tem que ir só no embalo, tem que ser mais profissional. Mas aqui é mais pela paixão, pela pressão e não pela razão do que o trabalho. Né? Tu teve outras passagens por alguns outros clubes, né? Eu comecei a trabalhar, o Jorge Machado me levou 8 anos, depois eu fui para o Fluminense, voltei para o Nacional, vim para o Grêmio, depois trabalhei em Monterrey, voltei para o Nacional. E aí, agora essa incerteza, Hugo, te fez decidir para não ser... Por que tu tinha decidido assim? Não, antes de começar... treinar um pouco e só... Não, antes de começar, já quando eu falei, primeiro eu tinha feito os cursos, eu estava esperando o momento, mas eu digo, olha, joguei 17 anos de futebol, vou treinar 10, independendo do resultado, vou parar. Não vou querer envelhecer ali agora, porque o estresse de tu treinar times vitoriosos, porque às vezes se tu treina um time médio, tu não tem o estresse que tem do título como tu tem em times vitoriosos. A pressão, né? Eu tinha sido ganhador nacional, não tive a sequência para fazer no Grêmio, mas tinha sido, então é aquela pressão. Tu já foi campeão, tu acha porque tu só voltou que tu do lado do campo, tu vai fazer o que tu conseguia fazer dentro do campo e com outros companheiros em outro momento. Então a pressão é muito grande e hoje em dia a pressão ficou maior pelas redes sociais, né? Pelas redes sociais tem muito mais treinador, tem muito mais jornalista, tem muito mais pressão mediática e então se torna muito difícil para tu sustentar tudo isso. E na nossa época, bom, na tua menos, né? Não tinha telefone, não tinha nada, era mais fácil, né? Pelo menos a gente não via muito... Não, tinha pouco jornal, pouco comentário. Porque hoje... o jogador também fica procurando, né? O jogador se preocupa mais do que falam do que de fazer em campo, né? Eu sempre, não vou contar a história de um jogador, vou contar a história. Um dia nós tínhamos saído campeão da Libertadores com o Nacional, em 88, quando eu tinha chegado da Espanha. E um jogador novo tinha estreado, e nós estávamos na concentração, tínhamos saído campeão de América, e na manchete do jornal principal de lá, tinha uma entrevista na página esportiva de 2 páginas dele. E nós estávamos na concentração nacional, que tu conhece, vocês, na frente do refeitório ali, e ele lendo o jornal ali no banco, me sentei com ele, e ele lendo o jornal, era a foto dele, toda a história dele, 19 anos, eu acho que ele estava. Digo, e aí? Pá. Digo, vou te dizer só uma coisa agora, para você, o único conselho que vou te dar. O que foi? Se tu acreditar em alguma coisa disso que eles estão falando aqui, tu em 15 dias tu é reserva. Ele me aos 15 dias era reserva. Né? Acreditou em tudo que foi a história do ganhador, que ele tinha jogado o que jogava, aos 15 dias não teve a mesma força para se manter, aos 15 dias ele perdeu a posição.